Basejo, expectativa desse jogo Portuguesa e Corinthians? Favoritismo total para o Corinthians. Vai ser um dia importante, né, para a torcida corintiana de volta ao Pacaembu, que durante muito tempo foi a casa do clube. E por mais que o Corinthians entre em campo, a tendência é que entre em campo com um time alternativo, tudo leva a crer que o Corinthians vai sair de campo com resultado positivo, porque a equipe da Portuguesa titular... eu gostaria muito de acreditar na classificação da Portuguesa para as quartas de final. Seria muito bacana ver a Portuguesa de volta numa fase final de Campeonato Paulista, mas o time precisa evoluir muito. Eu trabalhei no jogo São Paulo e Portuguesa no Pacaembu, em que o São Paulo também enfrentou a Portuguesa com um time alternativo e acabou vencendo. A Portuguesa não conseguiu criar muitas chances, não conseguiu colocar o São Paulo em dificuldade, e eu creio que com o Corinthians vai ser ainda pior, porque... Ao meu ver, o time reserva do Corinthians ele é superior ao time reserva do São Paulo, por exemplo. A gente estava conversando aqui em off, eu e o Alex, tem Thales Magno, tem Coronado, tem uma série de jogadores... Maicon, uma série de jogadores de muita qualidade. Então, tudo leva a crer que o Corinthians vai vencer mais uma, e o Corinthians, olha só, chega forte para essa fase final. Eu colocaria hoje o Corinthians como grande favorito para o título. Para ser campeão, eu também acho. O ano passado a Portuguesa se classificou e perdeu para o Santos, não foi? Nos pênaltis. Perdeu para o Santos nos pênaltis. Nos pênaltis, foi ali, ó, foi lutado. E tem o Guarani também nessa disputa aí, né, no grupo. O Guarani também, de repente, se tropeçar muito, a Portuguesa pode passar o Guarani, tá com um ponto lá atrás do Guarani, de repente o Santos ultrapassa todo mundo, mas a Lusa pode ser que passe o Guarani também. E sabe quem fez aniversário? Quem faz aniversário segunda-feira tá sentado aqui nessa mesa. Quantos aninhos você vai fazer? 29. 29, bebê. Bebê, filhote. Ai, meus 29. Meus 29. Deixa eu pensar que eu tava fazendo 29. 29, eu nem sei, esqueci já. Olha, nem vou falar, falei só nos bastidores aqui que as coisas que aconteceram. O atacante Memphis Depay completou ontem 31 aninhos de idade, fez uma festa de aniversário com jogadores, com amigos e funcionários do Corinthians. O craque do Timão foi fotografado comemorando a festa realizada em um palácio aqui da capital paulista. É o Tangará? Que palácio que é esse daí? O atacante Thales até brincou nas redes sociais e postou uma foto dizendo que estava indo ao churrasquinho do amigo. Churrasquinho. Onde foi a festa, ô Fini? Lá no Ipiranga, na minha quebrada, do ladinho de casa, eu sei onde que fica. Você não foi convidada? Eu não. Que palácio do Ipiranga? Nossa, ali perto do museu tem vários palacetezinhos, assim, nossa. Uau. E sabe quem estava de cantor? Jorge Ben e Matuê cantaram nesse evento. Ai, queria tanto ter imagenzinhas da festa. Tá faltando dinheiro pra ele, coitado. Aí ele fechou aquele palácio. Sabe que eu nunca entrei naqueles palácios? O Matuê postou isso aí, conversando com ele. Olha, ele é jovem, o Memphis, né? Ele é... Nem parece, né, tão jovem assim. Ele tem um jeito mais, assim, experiente. O importante pro Corinthians é que ele joga demais. Né? Joga muito. Muito bom. Trocou chuteira e camisa, né, com o Neymar. Né? Foi legal. Palácio dos Cedros. Dos Cedros? Eu vou dar um Google para olhar qual dos palácios é. Eu tenho uma vontade de entrar nesse palácio. Segunda-feira eu faço aniversário. Vou Você vai fazer? Lá também. Alguém me chama para uma festa? Mas vai chamar a Michele? Óbvio que eu vou chamar vocês. Vocês estão convidados. Tá bom. Ontem aconteceu um encontro de astros nas redes sociais. Teve os dos jogadores de futebol, mas ontem foi um de astros. Depois de ter estreado o próprio canal entrevistando Neymar, Romário recebeu, sabe quem? O Ronaldo, fenômeno, que falou sobre diversos assuntos. A gente tem que ir colocando um pouquinho toda semana, porque é muito legal, né? O bate-papo dos dois. Eu já estava alguns dias em busca, né? Já vinha trazendo informação que o Corinthians estava no mercado priorizando a contratação de um lateral esquerdo experiente com status de titular para chegar e jogar. E descobri quem é o jogador que o Corinthians negocia, né, atualmente. O jogador se trata de Fabrício Angileri, tá? É até o nome difícil, né? Porque é Fabrício, tá? E Angileri. Ele é um argentino, tá? Também tem dupla cidadania, né? Que é argentino e italiano. Enfim, e está no Getafe da Espanha. Eu vou explicar os detalhes para vocês agora, tá? O Corinthians fez uma proposta oficial ao Getafe, tá? Tentando a liberação do jogador. O Corinthians fez 2 tentativas. O Corinthians colocou uma proposta na mesa por empréstimo e outra, em definitivo,
já para tentar a liberação definitiva do jogador. Tem outra informação exclusiva para te falar. Com o jogador, tá tudo certo, né? Resta, né, apenas saber se o Getafe vai liberar ou não o jogador. Tem essa questão. É claro que, né, em algumas vezes, como a gente já viu alguns casos, eu lembro do Hernani, por exemplo, que o Corinthians, né, chegou até um acerto com ele, mas o clube italiano não liberou, era o Parma, né, da Itália, não liberou. Então a gente sempre tem que ser prudente. Não estou cravando, tá, a contratação, porque infelizmente as pessoas hoje não sabem separar o que é uma negociação, o que é uma consulta, o que é uma proposta e o que é de fato uma contratação. Estou falando para vocês que o Corinthians fez uma proposta oficial, tá? Chegou a um acordo com o jogador, um acordo salarial, mas depende do Getafe liberar o atleta ou não, se vai liberar para o empréstimo ou definitivo, ok? Essa é uma informação exclusiva do canal Café do Setorista. Esse jogador, Fabrício Angileri, já era uma informação exclusiva minha. Eu soltei essa informação, foi no final da janela, né, do ano passado, no dia 2 de novembro, que o Corinthians, nos últimos minutos, né, da janela, tentou contratar o Angileri, que tem 30 anos, e foi revelado pelo Godoy Cruz, passou pelo River Plate, antes de chegar ao Getafe em 2022. Só para você ter uma ideia, né, fui pedir uma ajuda com o Klaus, né, que ele é bom nos números do Data Klaus, e ele, quer dizer, eu já dei duas, o Angileri, que o Corinthians tentou nos últimos minutos da janela, mas não deu tempo, e agora uma exclusiva que o Corinthians tem proposta na mesa, e o Corinthians está confiante, viu? Claro, né, tudo pode acontecer, vamos lá. Fabrício Angileri, 30 anos, não jogou nenhum dos 29 jogos do Getafe na temporada. Na temporada atual, 29 partidas do Getafe, ele não jogou nenhuma. Chegou ao Getafe em 2022, depois do fim do contrato com o River Plate. Ele está na terceira temporada pelo clube espanhol, mas foi pouco aproveitado por lá. Já são 3 temporadas no Getafe. Na temporada 2022 e 23, que foi a primeira dele, ele só fez 15 jogos com a camisa do Getafe, sendo 7 deles como titular. Nenhum gol e nenhuma assistência, tá? Na última temporada, que é a 23-24, né, antes da temporada atual, foram 12 jogos, apenas 3 como titular. Ele foi revelado no Godoy Cruz, chegou ao River Plate em 2019, demorou a ganhar espaço no River Plate e só virou titular de fato em 2021, depois da venda do Gonzalo Montiel, titular da seleção argentina, que na época se transferiu para o Sevilla da Espanha. Em 2021, pelo River Plate, ele fez 47 jogos. Aqui ele jogou bastante, tá? Foram 3 gols e 12 assistências. Quer dizer, ele não tem números bons no Getafe, no Campeonato Espanhol, mas os números dele pelo River Plate em 2021 são excelentes. 47 jogos, 3 gols e 12 assistências. É o que um lateral precisa dar, né, que é assistência. É a melhor, né, e praticamente também a única grande temporada, né, da carreira do nosso querido Fabrício Angileri, tá? Ele tem um valor de mercado estimado, se você for procurar aí nos sites de transferências, Transfermarkt e companhia, ele tem um valor estimado em 700 mil euros, tá? Em contrato até 30 de junho de 2026, tá? De 2026 com o Getafe. Então essas, né, são as informações que eu tenho relacionadas ao Fabrício Angileri. Então vou repetir, não estou cravando a contratação, mas estou dando em primeira mão a negociação, assim como foi com o Memphis Depay, que eu trouxe em primeira mão a negociação, a proposta, que o Corinthians estava confiante. Enfim, às vezes fecha, às vezes não, tá? Mas o importante é você, torcedor corintiano, saber que existe uma negociação e não é uma coisa simples, consulta não, é uma coisa mais avançada, é uma proposta na mesa e 2 tipos de proposta que foram colocadas na mesa para o clube espanhol, né? Uma proposta por empréstimo, com o Corinthians pagando aí pelo empréstimo, e também uma proposta por uma liberação em definitivo, tá certo? Então o Corinthians está levando a sério essa questão do Fabrício Angileri
que é realmente o jogador de 30 anos, né? Jogador argentino que, repito, belíssima temporada pelo River em 2021, mas jogou pouco, né? Nas temporadas 2022, 23 e 24, né? Se a gente for colocar aqui na temporada 2022 e 23, foram 15 jogos, né? Só 7 como titular. E 23 e 24, né? A gente colocar aqui também, são 12 jogos, né? Então a gente coloca aí ele jogando realmente bem pouco, né? Bem pouco aí nas últimas temporadas, tá? E bem pouco como titular também, né? 3 como titular na temporada 23 e 24 e apenas 7, né, como titular na temporada 22 e 23, tá? E tem outra coisa, né? O Corinthians se o Corinthians fechar realmente com o Fabrício e o Angileri, o Corinthians vai ter o 4º lateral esquerdo no elenco, velho. Não é brincadeira não, hein? Por isso que tem que realmente acertar dessa vez, né, na tentativa, né, dar o tiro certo, né? Porque o Corinthians vai ficar com o Fabrício Angileri, repito, se fechar, tá, gente? Vai ficar com o Palácios, vai ficar com o Hugo, vai ficar com o Matheus Bidu. Hoje, né, o Matheus Bidu e o Hugo estão à frente, o Palácios ainda não caiu nas graças, né, de Ramon Dias e Emiliano Dias, tá? Então é isso. Corinthians e Portuguesa, Portuguesa e Corinthians neste sábado, 6h30 da tarde, no Pacaembu. Sabe quando foi a última vez que o Corinthians esteve no Pacaembu, estádio de tantas glórias? Já faz 6 anos, gente. 2019. E teve um derby lá, nesse último jogo, que foi um derby movimentado. O Walter, goleiro do Corinthians, então, pegou um pênalti do Scarpa, que jogava no Palmeiras. O Michel Macedo, vocês lembram do Michel Macedo? Lateral, ruim, fez um golaço, a bola sobra pelo lado direito, ele dá um petardo, a bola entra na gaveta. O Corinthians jogando mal, assim, o Palmeiras muito melhor naquele momento, o Corinthians ainda consegue descolar aquele gol, mas depois sofre um empate com o Bruno Henrique, volante, ex-Corinthians inclusive, e que hoje está no Internacional. O Corinthians era treinado pelo Diego Coelho, que era da base, lembra? De forma interina, e o Palmeiras comandado por Mano Menezes. Sim, aconteceu esse devaneio na história que a gente nem lembra, né? O Mano Menezes treinou o Palmeiras por cerca de 3 meses, mas depois se despediu sem nenhuma identificação, já chegou pressionado, o torcedor do Palmeiras não queria ele lá, ele chegou lá, treinou 3 meses e foi embora. Isso em 2019, antes da pandemia, 6 anos atrás, que loucura, né? Pois bem, agora o Corinthians encara a luzinha neste jogo, Corinthians já classificado com 25 pontos, mas que com uma vitória, combinada com um tropeço do São Bernardo diante do Guarani, tipo, se ele não vencer, apenas empatar, o Corinthians garante o primeiro lugar geral, o que lhe garante também decidir na Neoquímica Arena, no seu estádio, contra qualquer time até o final da competição, mesmo numa eventual final. Vamos supor, Palmeiras que ainda não está garantindo a sua classificação, daqui a pouco classifica e tal, vai ter uma final, derby, 2 jogos, decisão na Arena do Corinthians. O mesmo vale para o São Paulo, o mesmo vale para o Santos. O que acontecer, o Corinthians decidirá em casa por conta dessa campanha espetacular. Mas claro que esse jogo de sábado, ele está com o olho na quarta-feira da semana que vem, na Venezuela, quando o time encara o Universidade Central da Venezuela pela pré-Libertadores, depois a decisão no dia 26 na Neoquímica Arena. Então, claro que o Ramon Dias vai preservar alguns jogadores, já está classificado, tem uma viagem longa pela frente, natural. Mas olha, gente, eu dei uma olhada na escalação na prévia, dá pra gente entender que é um time considerável. Olha como o Corinthians tem elenco hoje, a ponto de eu entender que é um time suficientemente interessante para você conquistar uma vitória. Mesmo que o mando seja da Lusa, mesmo que a Lusa esteja fazendo lá a sua campanha, ainda tenha condições de classificar e tudo mais, mas o Corinthians está com um elenco interessante, um time bem montado e que daqui a pouco pode ter algum reforço mais no banco de reservas para entrar no segundo tempo enfim, e conseguir colaborar com o time, sempre pensando na quarta-feira em descansar os caras, domingo descanso, né? Segunda-feira viagem, quarta-feira esse jogo, e é um jogo fundamental, né? Para o Corinthians passar por essa fase, depois tem outra fase eliminatória para só depois chegar na fase de grupos. Olha só, o time, para vocês terem uma ideia, ele pode ter o Matheus Donelli no gol, mais uma chance aí pro garoto aí conseguir desenvolver o seu futebol, e ele realmente esse ano teve uma sequência ali de alguns jogos, porque o Hugo demorou para voltar, voltou só no Majestoso, e ele foi bem. Léo Maná na direita,
já que o Mateuzinho reconduziu a sua condição de titular. Félix Torres e Kaká. O Félix Torres tem feito ótimos jogos, o Kaká perdeu um pouco de espaço e tudo mais, mas o Gustavo Henrique segue machucado, o Tchoca virou titular, então Félix Torres e Kaká. Dá para dizer que é uma defesa, aceitável para a gente entender para esse jogo. O Matheus Bidu na esquerda, que perdeu um pouco a titularidade para o Hugo, por conta de uma questão física, por uma questão tática. Talvez o Bidu reconquiste essa posição ali na frente, ele termina o ano muito bem realmente, mas nesse começo de ano o Ramon tem preferido o Hugo lateral, e o Diego Palacios volta a ser relacionado. Depois de um zum, que teria um problema disciplinar, mas dito pela comissão técnica na entrevista coletiva de que ele precisava readquirir uma carga muscular, porque ele ficou muito tempo parado, aquela coisa toda. Pois bem, tá de volta. E ok, que não seja titular, porque ele não tá jogando, mas que entre no decorrer da partida. A gente precisa ver mais do Palacios, pelo amor de Deus. Meio de campo pra frente, cara, tem muita opção. Rian, Charles, Alex Santana, toda essa turma aí de jogadores reservas, mas que hoje, né, sei lá, o Alex Santana até é um potencial titular, mas ok, né, quando você tem Carrilho, quando você tem Bidon, né, que pode ser preparado para esse jogo da pré-Libertadores, quando você tem José Martínez e tal, você acaba, né, perdendo espaço. Mas ó, Rian, Charles, Alex Santana e Igor Coronado, trata-se de um meio bem interessante. No ataque, por exemplo, Thales Magno e Romero. O Romero é um 12º jogador, um capitão da equipe, um líder, que só não joga porque Memphis e Yuri são, né, uma dupla de ataque fantástica, se a gente contar o trio ainda com o Rodrigo Garro. E o Thales Magno também dá para dizer que é um 12º jogador, que talvez seja o principal jogador até aqui, né, do Corinthians em 2025. Ele que não consegue, né, exatamente pela qualidade do Memphis e do Yuri, não consegue uma titularidade, mas é um cara que, né, é sempre uma arma para segundo tempo no banco de reservas e pode até começar como titular essa partida. Gente, um time bacana, hein? Matheus Donelli, Léo Maná, Matheus Bidu nas laterais, dupla de zaga Félix Torres e Kaká, meio de campo Rian, Charles, Alex Santana e Coronado, com Thales Magno e Romero. Time bacana para que o Corinthians consiga vencer a Portuguesinha, a Luzinha, neste sábado no Pacaembu. Para a gente fechar, deixa eu te falar dos números aqui do trio Gym. Gym é academia, né? Em inglês, né? GYM. Garro, Yuri e Memphis. Gente, esses caras, eles, até falei aí, que eles quando se encontram, é uma parada meio Beatles, assim, uma parada meio Bee Gees, sabe? Individualmente são muito bons, mas quando você junta esses caras, um complementa o outro. Essa é a magia do trio ofensivo do Corinthians. E os números, eles falam por si só. No jogo contra o Santos, foi só a estreia do trio como titular, desde o começo do jogo. Contra o São Bernardo, o Memphis e o Garro entraram no segundo tempo. Só para vocês terem uma ideia. Eles não tinham jogado juntos ainda. O Garro não tinha reestreado. Até agora, eles têm 11 jogos. O trio ofensivo tem 11 jogos. 8 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Ah, mas que derrota foi essa? Vocês vão lembrar. Contra o Racing, fora de casa, na Sul-Americana, o que rendeu a eliminação do Corinthians. E mesmo assim, nesse jogo, começa o jogo, o Memphis dá uma assistência para o Yuri. O time toma a virada com o Quinteiros lá, que acabou fazendo 2 gols, e com isso o Corinthians ficou fora. Mas é a única derrota. São 8 vitórias e 2 empates, quando os 3 estão juntos, tá? Em 11 jogos, é um aproveitamento espetacular, tá, gente? Mais do que isso, são 35 participações em gols nesses 11 jogos. Gente, isso é muita coisa. Em 11 jogos, os 3 têm 35 participações em gols. São 24 gols e 11 assistências desse trio em apenas 11 jogos. O Yuri tem, nesse período todo, 15 gols e uma assistência. Nossa, se abasteceu, hein? Ele tem 15 gols nesses 11 jogos. O Memphis tem 6 gols, mas tem 4 assistências. Ele participa de 10 gols. Só o Memphis Depay. E o Rodrigo Garro tem 3 gols e 6 assistências. Tem 9 participações em gols.
Olha que loucura. O Garro e o Memphis. O Memphis tem 10 participações em gols. O Garro, 9 participações em gols. E o Yuri, 15 gols e uma Salve, assistência. salve Corinthians! Hoje é dia de jogo do Timão, Corinthians e Portuguesa no Pacaembu, o antigo estádio do Corinthians. Aí o Corinthians volta a jogar um jogo no Pacaembu, saudoso Pacaembu que trouxe tantas glórias aí ao Timão. A Portuguesa não vai muito bem das pernas, o Corinthians vai com um time reserva, buscando mais uma vitória e buscando a primeira colocação no campeonato, já a certeza de que vai continuar na primeira colocação, podendo jogar os jogos de volta aí da fase final em casa sempre. E a escalação do Corinthians, o Ramon vai poupar o time titulares, nem vão em campo em treinamento. E é o seguinte, pessoal, quem atuou mais de 45 minutos no clássico contra o Santos permaneceu na parte interna do CT. Diego Palacios volta a ser relacionado. Então o jogo de hoje acontece às 18h30 pela 10ª rodada do Paulistão. E vamos direto lá ver como é que vai ficar a escalação. O Romero parece que vai jogar. E olha aí, Matheus Donelli no gol, Léo Maná, Félix Torres, que para mim é titular, Kaká, Matheus Bidu, que também para mim é titular, Rian, Charles, Alex Santana, Igor Coronado, que é um reserva de luxo aí que o Corinthians tem, para substituir o Garro, e no ataque Thales, Mágico e Romero. Então não vamos ter Memphis Depay, não vamos ter Yuri Alberto, não vamos ter o Garro, o trio Jim, né? Não vamos ter esses três aí, mas o Corinthians tem um time reserva muito bom e tem tudo para sair do Pacaembu com a vitória. Lembrando que o lateral esquerdo Diego Palacios treinou normalmente, ele foi relacionado e deve retornar a campo no jogo de hoje. Olha ele aí, corintiano que quer ver mais o Palacios em campo, quer ver do que esse lateral é capaz, visto que ele ficou aí um ano parado. Então tá na hora de jogar pelo Timão, beleza? Para você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal, curta, comenta, compartilha aí. Vai Corinthians!